Pente Fino Entrevista aqui pela TV Bom Dia. Hoje estamos indo para a capital federal, em Brasília, mais precisamente no Senado, onde hoje é o centro das notícias do país, em função da CPI da Covid. E um senador gaúcho, o Luiz Carlos Reis, dos progressistas, ele que assumiu nos últimos dias a titularidade da CPI, no lugar de Ciro Nogueira, senador do Piauí, que viajou para os Estados Unidos. E Luiz Carlos Reis, que tem uma vinculação histórica já antiga aqui com a nossa região do Alto Uruguai. Vamos conversar um pouco como que está esse clima em Brasília e também se nós temos alguma coisa aqui para a nossa região, a Transbrasiliana, e também falar um pouquinho que o ano que vem tem eleições. Como é que o senador, será que o senador vai concorrer para governador do Rio Grande do Sul? Olha, eu acho que sim. Bom dia, senador. Seja bem-vindo à TV Bom Dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos amigos do programa Pente Fino, Jornal e TV Bom Dia. Prazer falar com Erechim, com toda a região do Alto Uruguai, num momento sério, crítico para o nosso país, em função da pandemia que nos abalou desde fevereiro, março do ano passado. Já estamos no mês de junho, um ano e alguns meses depois, e a situação é bastante crítica, né? Então, por isso, houve a CPI, mas a CPI muito mais por questões políticas, né? Em função das eleições de 2022, o foco muito maior é a eleição de 2022, e não as mortes que ocorreram, os desempregos que existiram, e as soluções, as saídas que o Brasil precisa ter, Rodrigo, para enfrentar essa pandemia. Então, várias soluções estão ocorrendo, mas infelizmente meus colegas senadores, um grupo forte, que tem maioria na CPI, tem um único objetivo: são eleições de 2022, quando todos nós tínhamos que estarmos preocupados com salvar vidas e recuperar a situação econômica do nosso país, gerando empregos para a nossa população. Mas, senador, nós temos... eu também concordo com o senhor que essa CPI ela é política. Aliás, eu acho que todo o andamento da pandemia ela está tendo uma questão política muito forte, onde a gente discute procedimentos, o que pode, o que não pode. Ontem mesmo tivemos divulgação grande na mídia nacional em função de uma declaração do presidente Bolsonaro com relação ao não uso de máscara. Da onde surgiu essa politização no ponto de vista do senhor? Rodrigo, vamos no início da história. Didier Raoult é o segundo ou terceiro maior virologista do mundo, cientista francês. Seu instituto em Marselha, na França, citou o ano passado, em março, que a Covid era uma gripezinha que ele curava com cloroquina. Na sequência, Donald Trump, em disputa eleitoral naquele momento, o Biden nos Estados Unidos, fez a mesma afirmação. E foi uma guerra na França contra o Didier Raoult, e foi uma guerra contra o Trump nos Estados Unidos, em cima dessa afirmação. Na sequência, dias depois, Bolsonaro usa esse termo aqui no Brasil. Vou curar com cloroquina, é uma gripezinha. Bom, aí começou a guerra política, ideológica, que era contra o Trump, que era contra o Bolsonaro aqui no Brasil, usou isso. Bom, aí ficou médico de esquerda, médico de direita, cientista de esquerda, cientista de direita, quando todos tinham que estar olhando na mesma direção. Aí começou uma guerra política nos Estados Unidos. Isso foi fundamental, foi um dos pontos importantes para que o Trump perdesse a eleição, né? E depois, aqui no Brasil, hoje a guerra é essa. Começou com o Dória o ano passado, que já é um pré-candidato do PSDB à presidência da República, na questão das vacinas, né? Lá no Butantan, a vacina chinesa, enfim. Então, tudo isso começou nos Estados Unidos, veio para o Brasil, e nós estamos nesse inferno todo esse tempo, criminalizando um tratamento precoce, porque houve essa fala dos presidentes, e criminalizando também todas as questões relativas aos procedimentos realizados pelo presidente. Então, o que ele fala vira notícia, e isso aí o pessoal pega no pé desse assunto e não larga mais. O que o senhor acha, pela experiência do senhor, que nós chegaremos ao fim da CPI? Quanto acha que é a intenção da CPI final no relatório? Caçar o presidente Bolsonaro. Se não conseguirem caçar o presidente Bolsonaro,
fazer com que ele perca forças para a eleição do ano que vem. O mínimo que eles querem é isso aí. O máximo que eles querem é caçar o presidente. Então a guerra começou. Rodrigo, no primeiro dia, no debate, primeiro depoimento do Mandetta, o que eu disse no primeiro dia da CPI, repito hoje, 6 semanas depois. Mandetta, infelizmente, hoje vamos estar em campos opostos. Nós estivemos juntos em 2018, nós estávamos do mesmo lado, mas hoje você tomou um lado diferente. A questão do Mandetta ter saído do governo, ter atirado no presidente, já era uma questão política. Eu disse a ele, o PSDB, Mandetta, tem candidato a presidente. O PDT tem candidato a presidente. O PT tem candidato a presidente. E você vai estar com um desses P's, não sei onde é que você vai estar. E eu vou estar ao lado do presidente Bolsonaro. Então, infelizmente é isso, Rodrigo. Começou lá atrás e continua hoje. Todo mundo atirando com um único objetivo, eleições de 2022. Quando nós todos tínhamos que estar focados na pandemia, então eles acham um jeito de criminalizar um tratamento barato, que tem dado resultados. Se nós temos hoje quase 16 milhões de brasileiros salvos, muito se deve a estes médicos corajosos que enfrentaram a pandemia e prescreveram essa medicação. Porque muitos médicos têm medo de prescrever, veja a pressão deles em cima do Ministério Público e tantas coisas mais, com prefeitos que não adotam procedimento, em cima do Ministério Público, esse pessoal tudo pressionando, né, esses médicos do Brasil inteiro. Então, a questão maior é essa aí, eleições de 2022, disse no primeiro dia e repito hoje, 6 semanas depois. Senador, o Rio Grande do Sul também aqui, a gente vê, nós temos uma vaga para o Senado que vem, tem um grupo forte na disputa como pré-candidatos aí. O senhor está nos primeiros 4 anos, o senhor não vai ter, mas os progressistas devem ter candidato a governador ano que vem aqui no Rio Grande do Sul? E o senhor se coloca à disposição, como já em algumas outras... Os seus correligionários defendem muito essa candidatura. Eu posso falar nesse assunto? Deixa eu só concluir o assunto da pandemia. Fica Depois à vontade. nós entramos nesse e outros assuntos. Vamos dizer números reais, concretos. O Brasil hoje já liberou para os estados brasileiros e municípios quase 110 milhões de doses de vacinas. Quase 110 milhões de doses de vacinas. Nós tínhamos até ontem aplicado em torno de 77, 78 milhões de doses de vacina aplicadas. Em doses aplicadas, Rodrigo, o Brasil é o 4º país do mundo em doses aplicadas, perdendo para a China, segundo os Estados Unidos, terceiro a Índia e 4º é o Brasil. Então, em doses aplicadas. Então, isso também é muito importante. O governo Bolsonaro já comprou 662 milhões de doses de vacina para entregar até o final do ano, que dará para vacinar 3 vezes a população brasileira. 3 vezes. Nós temos 214, 215 milhões de habitantes. Poderá vacinar 3 vezes a população brasileira. E essas vacinas já estão adquiridas. Temos hoje 29 bilhões de reais já empenhados e parte já pago para essas empresas que forneceram vacinas. Nós temos hoje também um ponto muito importante. Ontem, casualmente, eu fiz uma reunião, nessa última quinta-feira, quer dizer, na Casa Civil com o general Ramos, com a ministra Tereza Cristina da Agricultura, o ministro Quiroga da Saúde, o ministro Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia, o ministro Carlos França das Relações Exteriores e o presidente da Anvisa, Barra Torres, com 16 grandes laboratórios brasileiros, 12 laboratórios de medicamentos humanos e 4 laboratórios de medicamentos veterinários. Para fazer o quê? Fabricar vacinas no Brasil. Fabricar vacinas no Brasil pela iniciativa privada. Não apenas Tantan, né, e pela Fiocruz, que tem como grandes clientes o governo brasileiro, o governo do presidente Bolsonaro, para que o Brasil possa produzir vacinas. Para teres uma ideia, o Ministério da Ciência e Tecnologia iniciou ano passado um programa para fabricarmos vacinas brasileiras. São 16 vacinas brasileiras, das quais 3 já estão bem adiantadas. É uma vacina sendo fabricada, produzida pelos cientistas da USP em Ribeirão Preto, outra vacina pelo INCOR em São Paulo e outra vacina na Universidade Federal de Minas Gerais. 4 ou 5 meses daqui, ainda neste ano,
essas vacinas já estarão sendo produzidas comercialmente, certo? Vacinas, cientistas brasileiros, vacinas brasileiras. Afora isso, já existem 8 grandes substâncias, né, de vacinas chinesas, indianas, belgas, canadenses, inglesas, russas, que já estão autorizadas pela Anvisa. 8 vacinas já autorizadas. E esses 16 laboratórios já começam a negociação com essas vacinas internacionais e com as vacinas brasileiras. Escrevam em 2, ainda no mês de maio, de junho ou no início de julho, nós estaremos anunciando negócios dessas empresas com respaldo do governo brasileiro. Então, tranquilizar a população da região do Alto Uruguai e quem estiver nos assistindo mundo afora pelo teu programa, que isso é a realidade. Infelizmente, Rodrigo, isso a grande mídia não mostra, certo? Não tem interesse em mostrar, não lhes interessa. Então, isso está ocorrendo. Além disso, nós trabalhamos fortemente. Temos que ter vacina, sim, concordo, e vamos vacinar toda a população. Mas também um ponto muito importante é não criminalizarmos o tratamento precoce. Iniciamos com cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, anita, né, ivermectina e vitaminas. Hoje tem 16, 17 drogas que os médicos estão recomendando que tratam e salvam gente. Então, parabéns aos médicos, aos enfermeiros, aos psicólogos, aos fisioterapeutas, aos farmacêuticos, bioquímicos, aos motoristas de ambulância, enfim, toda essa corrente que trabalhou para salvar vidas. Esse é o ponto importante, que infelizmente os meus colegas só falam, morreu 470 mil. Eu lamento as 470 mil mortes. Agora também comemoro as quase 16 milhões de vidas que foram salvas ao longo desse ano e pouco. Então esse é o principal ponto que eu queria falar sobre os números da pandemia, para que os telespectadores do teu programa, os internautas do teu programa possam ter noção de que isso é real, isso está efetivamente acontecendo. Isso acontece, okay, senador, que fica difícil, população, é muita informação, o tratamento precoce é bom ou não é? A vacina, a gente sabe que, historicamente, a vacina ela vai resolver o problema e vai imunizar com o tempo a população. Em Erechim, nós já temos quase 35% da população vacinada, nós estamos num ritmo bom aqui conforme a chegada dessa vacina. Como é que a gente faz para entender? Eu mesmo, jornalista, leio, me considero um cara bem informado, mesmo assim eu me deparo nos momentos, quem é que está falando o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior? Eu acho que essa questão da condução a nível de país e essa politização em cima da pandemia, nós estamos tendo um grande desserviço para todo o país, no final das contas, onde teria que todo mundo ter um certo consenso, uma união de buscar uma solução, que esse não é problema de partido A, B ou C, e sim um problema mundial e nós temos que atacar e parar com esses mimimi que a gente vê o dia inteiro na internet. Senador. Mas infelizmente, viu, Rodrigo, o que nós estamos vendo é o que eu disse no início, entendeu? A guerra com as eleições de 2022. Quem é contra o Bolsonaro está contra o tratamento, está contra o governo, especificamente. Veja que, olha a página principal do Wall Street Journal dos Estados Unidos, semana passada. Brasil na capa do jornal, o PIB crescendo, a economia andando para frente, entendeu? É dito lá. Agora, pega o jornal da Folha, do Globo, é totalmente diferente. No exterior reconhece a posição e aqui no Brasil a grande mídia porque é contra o governo também. Então mídia e interesses políticos estão acontecendo, mas infelizmente é isso que ocorre e nós não temos o que fazer, temos que nos defender e falar. O tratamento precoce é muito bom, recomendo o tratamento, precisa fazer. Tem 14 mil médicos do Oiapoque ao Chuí que assinaram, botando seu nome, seu CRM e foram para a luta para dizer assim, eu quero essa autonomia. O Conselho Federal de Medicina deu autorização, as portarias do Ministério da Saúde autorizam os médicos a prescreverem e vamos tocar para frente, porque isso realmente está salvando vidas. Números que nós temos hoje são infinitos números positivos, mostrando que isso é real. Senador, vamos deixar um pouco, lógico que todo mundo preocupa, o tema do momento é a CPI, é a Covid, é as mortes, é o tratamento e tudo que envolve ela. Outro problema nós temos grande, que eu tenho uma matéria para amanhã no jornal, que é o aumento dos remédios. Tem remédios que chegam a aumentar 520%. Esse é um outro tema, só estou dizendo o que envolve essa pandemia. Eu quero entrar agora no Rio Grande do Sul, porque essa semana nós tivemos um anúncio muito forte pelo governador Eduardo Leite, e se coloca na condição também de pré-candidato a presidente da República, uma disputa com o Dória pelo PSDB.
onde um plano que vai acabar contemplando todas as regiões do Estado. Esperamos que saia do papel. Você me diga, é muito bonita a apresentação, tem que ver que saia do papel. E eu torço como cidadão que saia. O maior anúncio de estradas e acessos é aqui na nossa região norte, porque foi quem menos recebeu o recurso ao longo da história, senador. Por isso que é maior aqui os anúncios, né? Mas, por outro lado, nós temos eleições no ano que vem. E o senhor, como é que o senhor coloca nesse pleito gaúcho? Em 2018, eu já era pré-candidato a governador do estado, né? E por problemas outros, que a Ana Amélia acabou indo concorrer a vice do Alckmin, uns arranjos internos partidários fizeram que eu fosse ao Senado Federal. Me candidatei, consegui a minha eleição, estamos na nossa parte. Agora voltamos de novo, segunda-feira teremos um grande ato político do nosso presidente Celso Bernardi, dos nossos deputados federais, dos nossos deputados estaduais, dos nossos prefeitos, vereadores e presidentes do nosso partido em todo o estado, fazendo tipo de um anúncio para que eu seja, então, oficialmente o pré-candidato do partido. Estou falando para vocês hoje, né, e esse assunto vai ocorrer na segunda-feira, vocês já deverão ter passado essa matéria no seu programa, que eu sou um pré-candidato do Partido Progressista ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Então esse é o anúncio que nós faremos, colocando sim o meu nome à disposição do Rio Grande do Sul. Você falou nessas obras do estado. O governador Sartori fez um grande trabalho no sentido do enxugamento das contas, enfim. O próprio governador Eduardo Leite tem dado continuidade a essas questões da economia do Rio Grande do Sul, a dificuldade que nós enfrentamos e de que as contas estão sendo ajustadas. Ok. E agora precisamos desenvolver. Esse anúncio dessas obras é importante, que parte são recursos que ele recebeu do próprio governo federal, ajudou as contas que o estado tinha, recebeu no ano passado 2 bilhões e 300, que ele pôde usar livremente, usou uma parte com saúde, o restante até as contas ele conseguiu ajustar, então tudo isso é importante, e por isso o estado está numa situação hoje um pouco melhor, porque recebeu já do próprio governador Sartori esse encaminhamento. Sartori fez pouco, mas conseguiu fazer esse enxugamento importante, e o Eduardo Leite também está fazendo a sua parte nesse instante, né? E já anuncia obras no último ano do seu governo. São questões importantes. Eu também tenho trabalhado na infraestrutura, entendeu, Rodrigo? Que isso é muito importante para o estado. Obras importantes, e eu procuro com recursos federais, sim, onde a Transbrasiliana é uma das obras que nós queremos tirar do papel e darmos o início dessas obras do ano que vem. Está nos finalmente do projeto em si. Nós queremos que no orçamento de 2022 conste a Transbrasiliana já para iniciar as obras. Esse é essa é uma questão, senador, importante, porque essa é uma obra que eu devia ter... Eu acho que eu amamentava no peito ainda da minha mãe quando eu via falar da Transbrasiliana, para ter uma ideia. E ela não Sim. anda. A gente tem então, a empresa essa é a Rudra, né, de Goiânia, que está fazendo esse projeto técnico. A última vez nós conversamos aqui, o senhor falou de chamar essa empresa porque estava atrasado os serviços do técnico para poder colocar no orçamento desse ano, para poder começar o ano que vem. Eu acho que essa é a lógica, né? Termina esse ano o projeto técnico? Sim. Várias obras estão em andamento, temos que terminar o projeto e aprovar o projeto. Esse é o rito. Conseguimos iniciar o processo do projeto em si com o general Mourão, quando anunciamos o ano passado. A empresa foi contratada, está fazendo, atrasou, mas deve entregar o projeto. Aprovarmos o projeto junto ao DENIT e depois trabalharmos para a inclusão dessa obra no orçamento para 2022. Então, essa é uma meta que nós temos em cima dessa Transbrasiliana. Fora isso, eu fiz uma reunião alguns dias atrás com relação à nossa malha ferroviária, desde Marcelino Ramos, passando por Erechim, em direção a Passo Fundo, né, pegando também Carazinho nessa região. Nós vamos ter, já estou alertando os empresários, o prefeito Delfim, lá de Marcelino, que também nos ajudou muito, é interessado nessa questão, e outros prefeitos e outros líderes empresariais. Eu vou fazer uma reunião com a EPL, Empresa de Planejamento e Logística, que é ligada ao Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio, que está sendo contratada pela ANTT para fazer a renovação da malha ferroviária da Rumo, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o que nós queremos é discutirmos vários ramais, esse caso de Marcelino, Erechim, Passo Fundo, Vacaria, Carazinho, Vacaria em direção a Caxias, Uruguaiana em direção a Santa Maria, né, Santa Rosa em direção
a Santiago, São Borja em direção a Santiago, que são vários ramais, Cachoeira também em direção a Porto Alegre. Nós estamos discutindo esses vários ramais para que alguns desses ramais, escutem bem, alguns desses ramais possam ser novamente reativados. Nós não reativaremos todos, temos 1.300, 1.400 quilômetros de ferrovias paradas no Rio Grande do Sul, mas algum desses quilômetros, 400, 500, 600, que tiverem viabilidade econômica, nós queremos reativá-lo. Então, estou citando alguns... Em Erechim, senador, especificamente, nós temos... Ele passa por 17 bairros dentro do perímetro urbano da cidade e a aviação férrea. Hoje nós temos áreas invadidas, nós temos questões de moradias, nós temos questões de empresas que invadiu a área de domínio, então seria muito difícil dentro da cidade. Então, talvez se busque uma maneira, um anel ferroviário por fora da cidade, porque é quase impossível mexer dentro da cidade nesses trilhos. E nesses casos todos, onde ela for reativada, tem que sair do perímetro urbano, como nesse caso que você está citando aí. Eu tenho o caso de Carazinho da mesma forma, a ferrovia cruza no centro da cidade, entendeu? É pior ainda do que vocês. Então, esses casos todos, os que forem reativados, deverão ter esse trabalho sendo realizado. Então, esses estudos todos que estão sendo feitos nesse instante, que estão iniciados e que a EPL está trabalhando, serão todos identificados para que quando a Rumo já está pedindo a renovação da concessão, possamos ter, sim, alguns desses trechos. Estou falando alguns, Rodrigo, que o colega aqui da imprensa, Luiz Carlos prometeu ano passado fazer aqueles acessos asfalto. Eu não disse isso. Então, eu vou falar bem, alguns destes trechos no Rio Grande do Sul serão reativados. Não sei se é 300, 400, 500, 600 quilômetros, eu quero o máximo possível. Agora, é uma questão econômica que as empresas que vão fazer deverão ter retorno econômico, né? Não é simplesmente fazer porque não é governo que vai fazer isso em iniciativa privada. Então, as ferrovias estão em andamento, nós estamos trabalhando essas questões, a Transbrasiliana está dessa forma, os trechos estaduais o governador já anunciou, porque afinal é recurso estadual, né? Não tem recurso federal. Além disso, também, né, nós temos obras importantes na nossa 285, que chega até Passo Fundo, especificamente, né, a estrada que vem desde São Borja em direção à Vacaria. Essa estrada já tem obras importantes acontecendo em vários trechos dela, né, conseguimos também, já iniciou o trabalho esse ano, a conclusão do trecho ali do final, que chega em Timbé do Sul, adiante de Bom Jesus, que vai ligar com Santa Catarina. Isso é muito importante, essa obra, porque vai fazer com que nós possamos ligar diretamente a parte norte do estado com o litoral, chegando na 116, na 101, lá no lado de Santa Catarina, para chegar no segundo porto que nós estamos trabalhando no Rio Grande do Sul. Então, isso é muito importante, essa obra, né, e essa já está andando. São 8 quilômetros de estrada no Rio Grande do Sul e uma ponte. A parte santa catarinense já está pronta, de Timbé chegando ali, falta agora os 8 quilômetros que já foram iniciados. Então, isso é uma obra importante que pega essa parte norte para chegarmos ao porto, a um segundo porto que nós queremos fazer no Rio Grande do Sul, que é o Porto do Arroio do Sal, onde nós, já na próxima semana, daqui a 2 semanas, estaremos apresentando ao ministro Narciso um pré-projeto com os donos do terreno, e a empresa que está construindo o projeto do porto. É muito importante, um segundo porto marítimo para o Rio Grande do Sul. Nós temos Rio Grande, né, e é muito distante. Então, a região norte do estado e a parte da Serra Gaúcha e a parte da região metropolitana serão muito mais próximas desse porto do que está o porto de Rio Grande. Tem um segundo porto para o Rio Grande do Sul, que também está em andamento. Nós trabalhamos desde 2018. O doutor Carrion, né, o pai desta ideia, foi ex-prefeito de Passo Fundo, foi o deputado federal, nos trouxe essa ideia e desde 2018 nós trabalhamos. Agora, concretamente, o estudo estará sendo apresentado ao ministro Narciso naquela semana do dia 21, então já estamos anunciando a vocês aí que isso está ocorrendo, e várias outras obras de hidrovias para o estado, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Inclusive, dos aeroportos também, tem vários aeroportos em andamento. Passo Fundo, por exemplo, já está sendo trabalhado, as obras estão andando, com 45 milhões de reais liberados do governo Bolsonaro ao governo do estado, que está concluindo também a ampliação do aeroporto de Passo Fundo. O senhor tem agora uma liberação de 400 mil para o nosso aeroporto aqui, que é menor, né, que está tentando reativar os voos,
Porque nós estamos falando de instrumentação ainda, coisa e tal, e eu acho que, pela que a informação que eu tive ontem, inclusive, isso é no nosso jornal, que em agosto, talvez, agora em função do frio, da neblina, mas agosto o Azul deve voltar com os voos regulares via Erechim, Porto Alegre, 3 vezes por semana. A Azul está pegando vários aeroportos, tem Erechim, por exemplo, tem Vacaria, tem Canela, tem alguns aeroportos, algumas linhas que eles estão querendo reativar. Eles estão trabalhando, a pandemia atrapalhou esse assunto, mas ok, isso está acontecendo e eu estou sim ajudando o aeroporto de Erechim, o aeroporto da Vacaria, né, o aeroporto de Santo Ângelo, Santa Rosa, São Borja. Nós temos Santiago, vários aeroportos pequenos no interior do estado que nós estamos trabalhando para acontecer. 6 aeroportos grandes com recursos federais. Caxias, por exemplo, foi anunciado agora o edital, 2 semanas atrás, e o presidente Bolsonaro vai estar em Caxias dia 9 agora de julho, né, onde nós temos o grande aeroporto da Serra Gaúcha, em Caxias. Depois tem Passo Fundo, que já está em andamento. Nós temos Santa Rosa, um projeto em construção. São Borja também é uma ampliação. Nós temos Santa Maria, que já foi executada uma parte, a segunda parte está sendo executada. 3 concessões de aeroportos no Rio Grande do Sul, que é Uruguaiana, Pelotas e também Bagé, com a nossa empresa CCR, que ganhou a licitação, vai investir 380 milhões nesses 3 aeroportos. Várias coisas, com dinheiro público ou privado, estão acontecendo, Rodrigo, e nós estamos focados diretamente nisso aí. Isso é desenvolvimento para o Estado. Várias obras em várias regiões do Estado estão acontecendo e nós estamos focando nessas questões também. Senador, nosso tempo estourou. Bom, eu quero lhe agradecer e desejar a todos em Brasília uma palavra só. Nós precisamos de serenidade nesse momento difícil. Para o senhor e para todos, eu não quero aqui fazer questão partidária, mas é um momento que nós precisamos de serenidade nas decisões. Nós temos que passar, o país tem que voltar a crescer naquele patamar que nós tínhamos antes da pandemia. A gente vê empresas fechando, a gente vê pessoas com depressão, a gente vê aumento de suicídio, a gente vê uma série de dados que eu não gostaria de ter que revelar às vezes, mas a nossa profissão acaba, porque a gente tem que divulgar algumas coisas. Obrigado, senador, seja sempre bem-vindo aqui na TV e Jornal Bom Dia. Bom dia, Rodrigo, um abraço a você, seus ouvintes, telespectadores, internautas, um grande prazer falar com o Erechim, com toda a região do Alto Uruguai. Um abraço a vocês. Assim, acabamos nossa entrevista de hoje com o senador do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis, ele que é dos progressistas e que agora também é pré-candidato ao governo do estado no ano que vem. Uma boa noite a todos e até a próxima.